Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema empresarial e que preocupa muitos sócios, muitos empresários, que é como evitar conflitos entre os sócios, né? E a gente sabe que um dos grandes motivos das empresas terminarem é porque há conflitos entre os sócios, ou mesmo quando os sócios querem terminar uma atividade, também pode haver conflitos nessa fase. Então, o que a gente pode fazer para minimizar ou para evitar esse tipo de situação? Fique aqui comigo que a gente vai conversar sobre isso. Como vocês sabem, eu sou advogada empresarialista. Um dos temas que eu vejo recorrente, que a gente conversa recorrentemente entre colegas, ou mesmo quem não é advogado, ouve por aí dizer que muitos dos problemas que as sociedades enfrentam são as relações entre os sócios. No final das contas, sociedades, ou seja, são relações, não é? Então, a relação entre aqueles sócios, os conflitos, eles são naturais. Isso é a primeira coisa que a gente precisa dizer e lembrar. Então, desentendimentos, eles vão acontecer, são naturais. Mas o que a gente pode fazer para diminuir a conflituosidade, ou seja, a carga negativa que esse conflito potencialmente pode trazer? Não necessariamente, porque o conflito, ele também pode ser interessante, porque ele é um motivador de crescimento muitas vezes. Quando as pessoas conseguem dialogar e aprender a partir daquele conflito, ele é sim um motivo construtor, tá? Mas isso precisa acontecer de uma forma muito tranquila, ou nem tão tranquila, mas assim, que as pessoas efetivamente estejam dispostas ali a aprender a partir daqui. Então, para que ele seja positivo. Mas falando aqui de medidas que podem ser tomadas, medidas mais objetivas, né? Porque a gente também precisa ser mais objetivo aqui quando a gente pensa em atividades empresariais. Uma das coisas que podem ser feitas e que são super importantes para a diminuição desses conflitos é efetivamente que os sócios tenham muito claro quais são seus objetivos e interesses dentro daquela sociedade, ou, por exemplo, a própria divisão de tarefas, a própria divisão de responsabilidades dentro de cada sociedade, tá? Isso serve para as sociedades empresariais, para próprias sociedades advocatícias, ou seja, relações em que haja uma divisão de responsabilidade entre as pessoas. Então, deixar muito claro quais são as responsabilidades de cada um, ou qual é o tempo esperado de realização de cada tarefa. Ou seja, quando a gente está a falar de deixar as coisas bastante claras. Então, alinhar expectativas. Isso é super importante. Desde o começo, quando a sociedade vai ser montada. Então, qual é o objetivo de cada um? Qual é o interesse de cada um? Qual vai ser a função de cada um dentro da sociedade? Qual vai ser a responsabilidade de cada um? A depender do que seja, quais os prazos para que cada coisa aconteça. Então, determinado sócio vai entregar determinado montante de capital. Até quando? De que forma? Então, isso precisa estar muito claro para evitar também um conflito. Ou um dos sócios vai realizar a contratação de um determinado serviço. De que forma? O que é importante para os dois sócios e que não pode faltar? Esse tipo de alinhamento, ele é super importante. Isso na preparação de uma sociedade, ou seja, no início da sociedade, antes mesmo dela começar. Mas não só nesse início. Claro que também durante a própria atividade isso também vai ser importante, porque afinal de contas as situações vão mudando, vão se apresentando novas situações e os sócios vão precisar sim se entender nessas novas situações. Então, esse tipo de conversa, ela também é importante à medida que o tempo vai passando. Então, uma outra coisa que pode ser interessante é os sócios se reunirem, por exemplo, anualmente para poder ter esse tipo de conversa e nesse tipo de conversa definirem esses objetivos, definirem interesses, estarem alinhados. E até depois, eventualmente, a depender de como seja formada essa sociedade, de como seja feito o trabalho, se efetivamente esses sócios estão a trabalhar na sociedade, também reuniões mais regulares, ou seja, com maior frequência, para que possam ser definidas estratégias, objetivos, tarefas. E aí, falando aqui de documentos que podem ser utilizados com esses objetivos, ou seja, essas conversas elas são necessárias, mas caso os sócios tenham interesse em deixar isso mais formalizado, também é possível. Então, quando a gente está no início da atividade, no início da sociedade, um contrato muito interessante que pode ser feito para formalizar
esses acordos, esses combinados, é o contrato parasocial. São acordos que poderiam estar no contrato social, mas a gente não indica que estejam no contrato social. Por quê? Porque o contrato social é um documento público. É um documento que fica disponível muitas vezes. Inclusive, ele é um documento que estará registrado no IRN. Ou, se você estiver no Brasil, na junta comercial, por exemplo. Então, esse contrato parasocial, ele vai ter força entre os sócios, então ele vai efetivamente contratualizar entre os sócios estarão contratualizando entre eles esses acordos, mas é mais facilmente modificável, não precisa fazer esse registro necessariamente no IRN, né, no órgão de registro. Se quiser pode fazer também, mas não é obrigatório. E, portanto, é um documento que é mais fácil de ser modificado, porque a sociedade ela vai evoluir, não é? É o que a gente espera. Então, alguns combinados, eles podem ficar desatualizados e precisarem ser recombinados. Então, o contrato parasocial, ele é um documento interessantíssimo para que esses combinados sejam registrados. E aí, claro, vocês podem contar com o apoio de um advogado para realizar a elaboração desse tipo de contrato. E ele vai servir tanto para combinados sobre a empresa, sobre o funcionamento da empresa e até mesmo sobre eventuais dissoluções da empresa. Também pode acontecer. E aí, quando a gente vai falar de dissolução de empresa, se a gente tem, ou mesmo nas próprias questões que vão surgindo no dia a dia, se a gente tem as coisas combinadas e tem aquilo escrito no contrato, se houver dúvida, se não houver concordância, aquele documento está lá exatamente para sustentar qual vai ser a medida a ser adotada nas diversas situações. Tá? Se, claro, aquilo tivesse sido previsto nesses contratos ou naquela conversa anterior, enfim. E falando já de dissolução de empresa, que também pode acontecer, é natural, né? É o ciclo da vida, as coisas nascem, vivem e morrem. Podem morrer, podem ou não morrer. Empresas, elas podem durar muitos, muitos anos e sobreviver a gerações, que é o que muita gente espera, inclusive. Mas, de uma forma ou de outra, a gente também precisa pensar na possibilidade do fim. E havendo o fim de uma sociedade, a gente pode contar, por exemplo, se não houver um contrato parasocial, se não estiver claro entre os sócios como é que aquilo vai ser finalizado, ou mesmo os sócios não conseguirem entrar num acordo sozinhos, de forma autônoma, eles podem sempre contar com o auxílio de mediadores, de conciliadores ou até do próprio advogado da empresa, que vai mediar aquela conversa, mediar aquela situação e facilitar o diálogo. Ou seja, o objetivo é mesmo facilitar a comunicação para que os sócios possam, então, entrar num acordo. E aí, se infelizmente esse acordo não for possível, não acontecer, é claro que a gente vai precisar de um árbitro ou de um juiz para poder decidir a situação, se for o caso, e se, claro, aquela situação não estiver prevista nos contratos, né? Porque estando previsto no contrato social ou determinada uma situação no contrato parasocial, é mesmo obedecer o que está previsto contratualmente. Não estando contratualizado em lado nenhum, vai-se para a regra legal, a regra que está na lei, que é sempre aplicada subsidiariamente na falta de contrato. Então, é claro que os sócios vão poder contar, é claro, com o auxílio de advogados, que vão ser quase que os conselheiros também legais sobre uma determinada situação e, eventualmente, decidirem que vai ser o advogado que vai tomar ali qual vai ser a decisão, caso eles não consigam entrar no acordo. Ou então judicializar, e aí cada parte vai ter o seu advogado, e aí quem vai decidir vai ser esse terceiro, que vai ser o árbitro ou o juiz. E é claro que não é a situação desejada, a gente prefere sempre que haja o acordo, e é por isso que esses contratos e essas conversas anteriores são tão importantes. Então, fica aqui essa recomendação para todos os sócios, para os empresários, que consigam ter esse tipo de diálogo e podem, inclusive, contar com o auxílio desses terceiros, como, por exemplo, um advogado ou algum profissional que seja da confiança dos dois sócios da empresa, mesmo para a construção desse diálogo que vai anteceder um contrato, por exemplo, o mesmo acordo que vai ser feito sobre o funcionamento da empresa. Então, é isso. Deixem aqui os comentários de vocês se vocês conhecem empresas que acabaram por desentendimento dos sócios. A gente tem vários casos famosos, né, por aí. E, infelizmente, é uma situação que pode sempre acontecer. A gente não deseja que aconteça na nossa casa, né, na nossa empresa. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E a gente se prepara
efetivamente se preparando, conversando, fazendo contratos, então prevenindo o conflito, tá certo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp, tá bem? Então é isso, até a próxima!